Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, o Brasil e o mundo no nosso Mix de Notícias. Prefeitura dá novo prazo para concluir reparo na cratera da Estiva. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com a contadora Dulce Moraes para falar sobre a nova modalidade de empréstimo via CLT. E ainda tem o quadro Agenda Cultural. Você fica por dentro das dicas para curtir o final de semana junto com a sua família. E ainda tem, claro, os melhores shorts da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 11 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV e desta vez numa sexta-feira, encerrando mais uma semana aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Eu quero agradecer novamente ao carinho da sua audiência e a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua participação. Este é o nosso programa de número 90. O empréstimo consignado para CLT, os trabalhadores com carteira assinada, é uma modalidade de crédito recém-lançada pelo governo federal, na qual as parcelas podem ser descontadas diretamente da folha de pagamento do empregado. E este é o assunto do nosso quadro Hora do Papo. Bem, o assunto é interessante, é importante, mas instituições como o Procon São Paulo estão alertando com os cuidados relacionados a quem trabalha na iniciativa privada e está tentando buscar um empréstimo. Para a gente tirar as dúvidas e entender mais sobre essa modalidade, nós recebemos aqui no estúdio do Mix a contadora Dulce Moraes. Dulce, obrigado pela presença. Seja bem-vinda novamente à TV Câmara Taubaté. Obrigada, eu agradeço o convite e sempre bom estar aqui para poder esclarecer, tirar as dúvidas referente a esse assunto tão importante. É um assunto que deixa a gente interessado porque a maioria das pessoas que a gente conhece ou que a gente convive tem a CLT como um vínculo empregatício, ou seja, tem essa possibilidade de empréstimo. Então, assim, no começo todo mundo olha e fala, é algo positivo, mas pode estar caindo em uma armadilha, Dulce? Sim, porque nós estamos passando por taxas de juros muito altas, né? Então tem que tomar esse cuidado, ver se realmente compensa para não cair em um golpe e depois não conseguir fazer o pagamento dessas parcelas. Vamos começar explicando passo a passo como funciona esse empréstimo, Dulce, porque, primeira coisa, ele é consignado, ou seja, não é a pessoa que faz o pagamento, né? É automático. O que acontece? Nós vamos fazer, né, a apuração pela folha de pagamento, a empresa recebe no domínio eletrônico dela, o banco vai informar, vai solicitar, aí a empresa vai receber, né, essa informação de solicitação de crédito e a folha de pagamento, o departamento pessoal dessa empresa, normalmente, né, 90% são as contabilidades, vai fazer a apuração, o banco liberando, e aí dentro da folha de pagamento vai ser descontado do funcionário em holerite e o envio através do e-social para o banco. Aí o empregador faz o recolhimento, né, da guia do FGTS, a parte da parcela já vai ser encaminhada para o banco, entendeu? Dulce, essa nova modalidade, né, via CLT, quem tem carteira assinada, além desse requisito, tem outros requisitos para que essa pessoa possa ter acesso a esse empréstimo? Então, através da CLT é o empréstimo consignado, que é o do governo. Depois tem outros bancos, tem banco do governo, né, que daí também libera os empréstimos. Normalmente, esse empréstimo consignado, ele tem a garantia de pagamento, que é o FGTS. Então, é onde você tem mais acesso a conseguir o crédito. Eu acho que as dúvidas que ficam nesse momento são, Dulce, relacionadas à taxa de juros, prazo, o quanto da minha renda eu posso estar comprometendo. A gente já tem essas informações iniciais para ajudar quem está buscando esse empréstimo? Prazo de pagamento é determinado com os bancos, né? Você pode ter prazos de pagamentos mais curtos ou mais distantes, aí vai ser tratado entre banco e empregado, né, que é o colaborador, e o comprometimento da renda não pode ultrapassar 30% da sua renda. Então, é limitado. Não adianta eu ter 100 mil de FGTS e ter uma renda de 4 mil, de 2 mil. Não pode ultrapassar esses 30% do seu rendimento.
Dulce, quando a gente vê essa facilidade de crédito, você falou no comecinho da taxa de juros, né? Ela é baseada e fixada em qual modalidade e ela está acima até da taxa de juro comum do mercado? Não, a taxa de juro comum do mercado hoje é a Selic, só que a Selic está muito alta, então tem que tomar cuidado e verificar realmente e fazer, né, ali um cálculo para saber se realmente compensa. Porque de repente você pega lá 10 mil de crédito e vai pagar 30 mil, então tem que tomar esse cuidado na hora de ver se realmente compensa. Porque hoje nós estamos com taxas de juros muito elevadas. Já aconteceu outras situações, por exemplo, do governo liberar o saque do FGTS, por exemplo, a gente está falando de uma outra hipótese e que as pessoas tiveram ali o dinheiro preso, não tiveram acesso, ou seja, também precisa tomar cuidado com os requisitos, as condições para também não cair numa armadilha, né? Então, nós tivemos o saque aniversário, onde tinha facilidade no seu aniversário de poder pegar uma parte do seu FGTS, só que numa possível rescisão, você não poderia sacar o FGTS que estava lá, que era seu por direito, só depois de 2 anos. Então, muita gente fez o resgate sem ler, sem entender, e depois ficou endividado, porque perdeu o emprego, não tinha mais seu salário, e também não tinha ajuda do FGTS para poder ter essa renda. Dulce, nesse caso, o empréstimo está vinculado à pessoa CCLT, ou seja, se ela tem essa contribuição para o fundo de garantia, né, que é o FGTS, se a empresa, por exemplo, não está pagando o FGTS desse colaborador e ele, porventura, não consiga quitar esse empréstimo, ele pode ter algum ônus? Então, se a empresa não pagar, você é o responsável pelo pagamento, o empregado, o colaborador. Então, se a empresa não pagar o FGTS, o colaborador tem que ir até o banco para poder negociar a dívida ou até mesmo gerar o boleto para poder fazer o pagamento da parcela. Porque a responsabilidade não é da empresa, e sim do empregado. A empresa apenas vai fazer o desconto na CLT, né, no holerite dele, e vai repassar. Só que se a empresa tiver um problema e não pagar o FGTS, a responsabilidade é sua. No caso, para quem já conseguiu acesso a esse empréstimo, outra modalidade, Dulce, dá para renegociar, dá para cancelar um empréstimo? Dá para você quitar, né? Você tem 7 dias para desistir, isso é lei. Então, eu fiz um empréstimo, eu não quis, eu tenho 7 dias para desistir desse empréstimo. E você pode quitar ele direto ao banco e comunica à empresa a quitação, para que não seja mais descontado, ou renegociar. Você pode renegociar também. Você tem esse direito de renegociação. Aí cabe ao banco aceitar ou não. Nesse momento que a gente tem essa nova modalidade, tem algum perfil de público assim que você considera que pegar esse dinheiro ou para um tipo específico de finalidade vale a pena nesse momento? Eu acho assim que se você tem a necessidade, a urgência, né, o banco ele vai avaliar se tem o FGTS depositado para poder te liberar, vai avaliar a empresa, né, se ela também está lá com a condição ou não, porque tem muitas empresas que não estão recolhendo o FGTS. Então, esse trabalhador pode ser prejudicado na hora da liberação do crédito. Quem está assistindo a gente agora, Dulce, tem alguma dúvida referente a esse empréstimo? Se pode, se não pode, se a sua empresa está regularizada ou não, quais profissionais ela pode procurar nesse momento para buscar alguma ajuda e orientação? No momento, eu acho que assim, o principal é procurar, né, um contador ou o departamento pessoal da própria empresa, que é quem vai poder esclarecer melhor para ele, se ele, né, as dúvidas que ele tem no momento. E aí também o PROCON, ele está ali para poder avaliar juros, para poder fazer renegociações se a pessoa se endividar, entendeu? Falando na questão do PROCON, amanhã, final de semana, aqui em Taubaté, tem até mutirão, talvez, para renegociar, porque o brasileiro está bem endividado, né? Muito. E aí também pode procurar esse órgão para fazer esse tipo de renegociação, de pegar orientação também, para fazer um contato direto com a empresa. Então, amanhã o PROCON vai estar na Praça do Epaminondas fazendo o mutirão dos endividados. Então, se você tem lá condições para poder estar negociando, você vai ter bons descontos, o PROCON vai estar te orientando como fazer da melhor maneira para que você consiga, né, liberar seu CPF, seu nome e fazer ali uma renegociação. Dulce, agora olhando a sua experiência aí, né, com empresas e também com pessoas que pegam empréstimo, tem algum pulo do gato, tem alguma dica de ouro, tem alguma mensagem que você quer deixar para a população de Taubaté nesse momento relacionado ao empréstimo que você acha que vai ser crucial para quem está precisando de dinheiro? Olha, no momento, assim, a preocupação maior são as taxas de juros. Então, no momento, eu falo assim, procura saber se realmente vale a pena, se você realmente está necessitado, né? Porque, de repente, você pode precisar no futuro para uma doença, uma cirurgia de emergência, e aí você às vezes pega lá hoje o crédito
para uma festa de aniversário, por exemplo, e aí depois você está precisando, realmente, nesse momento que a taxa de juros está muito alta, tem que estudar muito e ver se realmente vale a pena. Além do PROCON, tem algum outro órgão, instituição ou profissional que a pessoa possa procurar caso tenha percebido que caiu num golpe, um juro muito abusivo? Hoje tem muitos bancos digitais também, né, com a facilidade, mas pode procurar alguma outra instituição? Você recomenda? Hoje nós temos advogados que trabalham com taxas de juros, né? Contestando juros de carnês, de veículos, juros de empréstimo. Se você acha que você caiu num golpe, aí procure um bom advogado. Primeiramente procure o PROCON, porque o PROCON tem todo esse trabalho. Né? Se você tem, às vezes, a facilidade de um advogado, procure um bom advogado, que ele vai verificar se realmente esses juros estão dentro do mercado ou se foram realmente abusivos. Dulce, quero agradecer os seus esclarecimentos aqui. Eu tenho certeza que a nossa população que assistiu essa entrevista aqui conseguiu tirar essas dúvidas. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Tem que procurar para ver direitinho se tem as condições, se a empresa está pagando também o FGTS. Tem alguma forma de eu saber se o meu FGTS está sendo pago pela minha empresa, por exemplo? Sim, pelo aplicativo da sua carteira digital. Lá você tem acesso à Caixa Econômica através do seu PIS, né? E aí ali você consegue saber se está sendo feito ou não o recolhimento. Se não aparecer no seu aplicativo, a própria Caixa Econômica te dá o extrato do recolhimento. Muito obrigado mais uma vez, viu? Parabéns pelo seu trabalho e espero encontrá-la novamente numa próxima oportunidade para a gente falar de assuntos relevantes para o cidadão de Taubaté. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar estamos à disposição. Nós conversamos com a contadora Dulce Moraes falando sobre essa nova modalidade de empréstimo via CLT e este foi o nosso quadro Hora do Papo desta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tem o nosso Mix de Notícias. Mobilidade divulga interdição de ruas para a corrida General Salgado. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. E a sua participação pode ser ampliada. Você pode entrar em contato com a programação da TV Câmara Taubaté e sugerir as suas pautas, críticas, sugestões, melhorias do nosso programa. Vamos para o nosso telão, que tem todos os contatos para você participar juntamente aqui com a nossa programação. Através do nosso e-mail tvcâmara.tte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e elogio. Assiste ao vivo a nossa programação também no youtube.com/tvc Taubaté e no facebook.com/tvc Taubaté. Lá no YouTube você tem uma playlist com todos os programas, cada programa tem a sua própria playlist. Assiste ao vivo a programação e ainda pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se você gosta de mandar texto, áudio, foto, vídeo, fazer diferente, o canal ideal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. Também a Câmara de Taubaté está presente nas redes sociais como Instagram e TikTok. Basta você se conectar com o nosso perfil no @Câmara Taubaté. Portanto, aí na tela para você todos os principais canais para você participar aqui da programação do Mix da TV. E agora a gente segue a nossa programação nesta sexta-feira, porque é hora de você ficar muito bem informado com tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E a gente vai mais uma vez para o nosso telão conferir o nosso destaque, porque obra atrasa e prefeitura tem novo prazo para concluir os reparos na cratera da Estiva. As obras emergenciais para fechar a cratera na Avenida Antônio Filadelfo Pinto, na Estiva, já falamos aqui algumas vezes, a gente está acompanhando esse caso, estão atrasadas, a previsão era abril. Com isso, o buraco segue aberto e causando transtornos aos moradores da região. Ontem, quinta-feira, a prefeitura atualizou o prazo para resolver o problema e informou que deve concluir o reparo em 15 dias e isso vai se arrastando aí até o final de abril.
A cratera foi aberta na avenida no dia 22 de janeiro deste ano, aí, gente, quase 3 meses, né? Após uma forte chuva atingir a cidade. Além do asfalto ceder, também foram formadas diversas rachaduras no chão. Inicialmente, a prefeitura havia informado que concluiria a obra emergencial no local ainda este mês, o que ainda não aconteceu. Com isso, a prefeitura informou que precisa de mais 15 dias para concluir a obra emergencial. Aqui no nosso telão, você está acompanhando com a gente, as informações são do portal G1 Vale do Paraíba. E agora a gente segue com o nosso segundo destaque e a gente volta para o nosso telão, porque a Mobilidade divulga interdição de ruas aqui em Taubaté para um evento importante que é a Corrida General Salgado. A Prefeitura de Taubaté, em apoio ao 5º Batalhão de Polícia do Interior, o 5º BPMI, e idealizador da tradicional prova de corrida de rua General Salgado, informa as vias que serão interditadas de forma total ou parcialmente e também alguns desvios para a realização do evento esportivo. A 35ª edição da corrida de rua General Salgado acontece domingo agora, dia 13, com largada para pessoas com deficiência às 6h50 da manhã. E as outras categorias, a largada está prevista para 7 horas da manhã. A prova conta com percursos de 5 km de corrida e caminhada e também 10 km de corrida. Sábado amanhã, a partir das 2 horas da tarde, o trecho coberto aqui da Avenida do Povo, em frente à Câmara, e o trecho em frente ao 5º Batalhão, na Avenida Independência, serão interditados para a montagem das estruturas de largada e chegada da prova. No domingo, dia 13, as vias utilizadas nos percursos serão interditadas ou desviadas a partir das 6 horas da manhã. Então vamos lá. Para os 5 quilômetros serão totalmente interditadas parte coberta da Avenida Walter Taumaturgo até o cruzamento com a Avenida John Kennedy, a Avenida John Kennedy, Rua Argentina, o túnel da Avenida Jorge Salim Mutran, que acessa a Avenida Marrocos, a Avenida Marrocos, a Rua Jerônimo de Souza Filho e a Avenida Independência. Já para os 10 quilômetros, serão interditadas várias vias, como, por exemplo, a parte coberta da Avenida do Povo até o cruzamento com a John Kennedy, a John Kennedy, do cruzamento com a Rua Benjamin Constant até a Avenida John Kennedy, a Rua Benjamin Constant, a Praça da CTI, a Avenida 9 de Julho, a Avenida Granadeiro Guimarães, a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca e outras ruas. Aqui no nosso telão você está acompanhando as informações e você pode ler a matéria completa com todas as vias que serão interditadas no portal R3. E para todos os competidores, atletas e amadores, nós desejamos uma boa corrida nesta nova edição. E com essas informações, nós encerramos o nosso Mix de Notícias. E hoje é sexta-feira, é dia de você ficar por dentro de tudo que acontece no seu final de semana. E quem chega aqui no Mix da TV para trazer todas essas informações é a Isabela Vieira. Então vamos acompanhar agora a nossa Agenda Cultural. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nesse mês de abril acontece a 30ª Semana Mazzaropi. A programação celebra a história do ator, humorista, cantor, produtor, roteirista e cineasta brasileiro. Por isso, nesta sexta-feira, o Museu Mazzaropi exibe uma coletânea de filmes restaurados, entre eles O Corintiano, de 1966. A história acompanha Mané, um barbeiro que é torcedor fanático do Corinthians e mora em um bairro pobre. A exibição acontece às 7 da noite de forma gratuita. Para conferir a programação completa, é só acessar o @Museu Mazzaropi no Instagram. No sábado, o Mistal apresenta mais uma obra do cineasta Alfred Hitchcock. A exibição apresenta Chantagem e Confissão, de 1929. A história segue uma jovem chamada Alice, que após ser atacada por um homem, se envolve em um crime. A entrada é gratuita e a sessão começa às 2 da tarde. E na terça-feira, a partir das 7 da noite, tem O Caminho do Meu Orixá, no Teatro Metrópole. A jornada cênica convida o público a mergulhar na espiritualidade e na riqueza da cultura afro-brasileira. Os ingressos estão disponíveis na bio do Teatro Metrópole. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau!
Muito obrigado, Isabela, pelas informações e dicas. Está tudo anotado aqui. Eu espero que você e sua família possam aproveitar o final de semana nota 10 aqui em Taubaté e também na nossa região. E sexta-feira, depois da nossa agenda cultural, tem o nosso quadro com as novidades da próxima semana da nossa emissora. Está no ar o nosso quadro O que vem por aí. E aqui no nosso telão a gente tem as nossas artes para mostrar para você a nossa programação e eu vou contar para você agora todos os destaques. Olha só, na segunda-feira o Mix da TV conversa com a artista Margarida Fournier sobre o Dia Mundial do Artista. Esse é apenas um dos destaques da segunda-feira da programação da TV Câmara Taubaté. Na terça-feira, o destaque é o programa Em Discussão com a ordem do dia e também os assuntos aí que serão discutidos, projetos do Legislativo. Tudo isso na terça-feira ao vivo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a programação segue. Na quinta-feira tem o programa Em Prosa. O bate-papo descontraído vai desta vez conversar com um personagem ilustre aqui de Taubaté, que é o Vral. E quem vai contar essas histórias é a repórter Tânia Vinhas. Então, você já sabe, programação de qualidade, informação, entretenimento e prestação de serviços é na TV Câmara Taubaté. E a gente segue aqui a nossa programação porque você já sabe que na sexta-feira tem a nossa personagem ilustre que chega aqui para trazer novidades para você. É a nossa querida Caixa, do programa Fora da Caixa. Bem, e se a Caixa apareceu por aqui, é porque temos novidade para te mostrar. Então agora a gente vai seguir com a Caixa, porque tem dicas dos nossos especialistas. Então, segue daí com a Caixa. Caixa recebida, vamos ver qual que é a dúvida de hoje. Quais as dicas para praticar calistenia? Bom, meu nome é Alexandre Henriette, sou educador físico. Eu vou trazer algumas dicas para vocês aqui no quadro Exercite-se. Então, pessoal, a gente vai começar pelos exercícios da calistenia. Calistenia, ela primordialmente usa o peso corporal como a sobrecarga. E aqui, então, na calistenia, eu vou utilizar algumas variações de puxada, por exemplo. Então, a gente pode usar uma fita, um TRX, como o início da tração, da puxada, um elástico para ajudar você a fazer a elevação na puxada e depois a puxada propriamente dita, né? Sempre utilizando o peso corporal. Então vamos lá? Então eu começo aqui com a fita, os pés juntos, corpo inclinado à frente e eu vou fazer só uma puxadinha, puxando o corpo à frente e retornando. Puxo o corpo à frente e retorno. Uma segunda variação desse exercício de puxada é utilizar um elástico como forma de auxiliar a elevação. Então, eu desço o elástico, eu vou pendurar, eu vou fazer a puxada em direção à barra. Essa aqui seria uma variação para poder contribuir com a força de puxada. E aqui eu vou fazer a puxada já sem nenhum auxílio, tá? Então, como vocês puderam ver, a calistenia ela usa bastante o peso corporal e a gente consegue fazer desde o iniciante até o mais avançado. Outro exercício muito legal da calistenia são as de empurradas. Então, a gente realizou os exercícios de puxada, agora a gente vai executar os exercícios de empurradas. Então, a gente começa desde uma flexão simples, joelhos no chão, mãos apoiadas no chão, e eu vou descer o meu corpo na direção do chão, e empurra de volta. Aí eu tenho a variação de fazer com as pernas estendidas, descer na direção do chão, empurrar de volta, ou fazer uma terceira variação já mais difícil da calistenia, que é fazer de um lado, depois o outro. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das dicas, espero que as dúvidas tenham sido respondidas e está aqui de volta a caixa para vocês. Caixa recebida com sucesso. Vamos dar uma olhadinha no tema de hoje. Devo lavar o motor do carro? Pessoal, meu nome é Kleber Caviju, professor de polimento e higienização
e lavagem automotiva. E vai começar o quadro Pit Stop. Exatamente essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui na Caviju Estética Automotiva. Lavar ou não lavar o motor? Foi o tempo que o pessoal tinha aquele mito de que não lavava o motor, que estragava. Hoje o motor bem cuidado e bem limpo valoriza o próprio veículo, tá? Esse mesmo aqui, ó, frequentemente lava o motor com a gente. A nossa cliente, ela vai muito para a praia, pega bastante maresia. Então essas partes de borracha, plástico, a gente está sempre condicionando, passando verniz de motor, tá? Tanto é que hoje veio para a gente fazer apenas uma manutenção nos plásticos. Aqui, ó, por quê? Já está limpo, já está bem cuidado. Então acaba valorizando o carro e mais que valorizar, você acaba economizando dinheiro, porque se você não lava, as borrachas começam a ressecar, aí vai estragar, você vai ter que levar no mecânico para fazer o quê? Trocar borracha frequentemente. Então você lavando é sinal de cuidado com o seu próprio carro. Mas a gente sempre ressalta esse tipo de serviço vocês levarem num profissional especializado. Por quê? Realmente, se entra água no sistema, que é o módulo, aqui onde no sistema de fusíveis, pode danificar e te dar um prejuízo. Então a gente não recomenda fazer um serviço desse em casa, a não ser passar um pano, limpar superficial. Por quê? Onde geralmente está muito sujo, a gente tem que entrar com produto especializado, com uma VAP com pressão, para poder fazer toda a limpeza e depois a proteção dos plásticos, borrachas e do cofre do motor. Beleza? Então, pessoal, passando aqui para agradecer vocês e já que o assunto já está fora da caixa, eu devolvo ela para vocês. Muito obrigado ao nosso especialista pelas dicas e informações. E na próxima semana, a nossa querida Caixa volta aqui no programa com mais dicas de outros especialistas e outros assuntos para você pensar e agir fora da sua zona de conforto. O Mix da TV vai para um rápido intervalo, mas na volta tem o nosso quadro Mix dos Esportes. Vamos conversar com o time de futebol feminino aqui de Taubaté, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV. Este é o terceiro e último bloco desta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e a sua participação. A AD Taubaté estreia no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 e este é o assunto que a gente vai conversar a partir de agora na estreia do nosso novo quadro Mix dos Esportes. A estreia está marcada para o dia 20 de abril agora, fora de casa, contra o Vasco da Gama, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Para falar mais dessa competição e também dos campeonatos de 2025, nós recebemos aqui nos estúdios do Mix um dos treinadores mais longevos do futebol feminino nacional, o Arismar Júnior, que já tem mais de 15 anos de trajetória à frente da AD Taubaté, e também a atleta, que é a lateral direita, a Carol Franco. Arismar, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Carol também, sejam bem-vindas. Bom, eu que agradeço, né? Participar dessa estreia para nós é um momento importante, o futebol feminino estar aqui é algo que para nós significa muito. Obrigado, Carol, pela presença, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é muito especial estar aqui com vocês. Antes da gente falar das competições, rapidamente a gente quer conhecer um pouquinho mais do perfil de vocês. Queria que você apresentasse assim, um mini currículo para os nossos telespectadores, Arismar. Bom, eu costumo falar que a minha trajetória no futebol feminino tem uma história bem romântica. Quem começou esse projeto em 1997, no campo amador aqui na cidade de Taubaté, no campo do União Operário, foi meu pai, Arismar Costa. Quando me formei na faculdade, tive a oportunidade de vir ajudar ele. Fui picado pelo
pelo futebol feminino, fui estudar, sou funcionário público da cidade de Taubaté, aprimorei os meus conhecimentos, tenho as minhas licenças da CBF como treinador profissional e está hoje no 15º ano seguido aqui na minha cidade natal, na cidade onde eu construí a minha vida, tenho a minha família, para mim é algo muito importante. Um privilégio, né? São poucos que conseguem ter, né? Poucos, e pretendo agarrar isso com unhas e dentes. Carol, quem é você? Conta pra gente um pouquinho aí para você se apresentar para o nosso público. Eu comecei aqui com o Júnior, com todo mundo, com 16 anos. E eu falo que o futebol é uma herança de família, porque todo mundo, meu avô que já está lá no céu, ele sempre gostou muito. Então, o Júnior também me dá a oportunidade de fazer parte da escolinha, porque eu sou formada graças a eles também, que me deram essa oportunidade de concluir a faculdade. Então, eu comecei muito nova, mas aqui com 16 anos eu comecei minha trajetória. E eu estou em casa, então é muito gratificante mesmo defender essa camisa e as cores da cidade, onde eu nasci. Arismar, às vésperas, né, dessa estreia na Série A2 do Campeonato Brasileiro, é praticamente uma elite, né? São poucos times que investem no futebol feminino, assim vamos poder dizer, em maioria do que investe no masculino. Como que o Taubaté está sendo representado nessa Série A2 e quais são as expectativas, talvez, para ir para uma elite nacional? Bom, hoje eu colocaria o nosso projeto Taubaté Futebol Feminino, com o apoio da Prefeitura Municipal de Taubaté, entre as 30 melhores equipes do país, né? Junto com as ditas de camisa grande, Taubaté Futebol Feminino também está figurado entre elas. Nós não podemos vender mentira, nem ilusão e nem vir aqui dizer algo que seja apenas fictício. Nosso projeto ele é sério, ele é estruturado, muito bem organizado, mas nós estamos num cenário onde nós atuamos contra alguns dos maiores projetos de futebol, tanto masculino como feminino. Na nossa chave nós temos Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo, Avaí e acho que isso aí já dá para ver já que vai ser um campeonato São José. É um campeonato extremamente difícil, onde o nosso principal objetivo é representar muito bem a cidade de Taubaté. Esse é o nosso principal objetivo. Conseguir nos manter nessa divisão e conforme os objetivos vão sendo alcançados, as metas vão sendo alcançadas, nós vamos galgando, crescendo, até nós conseguirmos a classificação para a Série A1 para 2026. Carol, você já jogou outras vezes na Série A2, no Campeonato Nacional, né? Quais são as expectativas agora para 2025? As expectativas são sempre as melhores. Ansiedade já, porque o jogo está semana que vem. Taubaté sempre foi um time muito competitivo. Isso nunca mudou. Então, os anos anteriores, muito difícil. Acho que cada ano que passa, parece que fica mais difícil. Então, os anos anteriores a gente bateu na trave, então que a gente possa fazer tudo diferente esse ano, para que a gente consiga o tão sonhado acesso e, se Deus quiser, o título. Arisma, para a gente entender a grandiosidade desse projeto de vocês, né? Quantas mulheres fazem parte dessa categoria principal? E na sua equipe, assim, dá para mensurar quantas pessoas estão envolvidas direto ou indiretamente? Obrigado pela pergunta. Isso é importante, nós dizemos que nós não somos só uma parte da comissão, só algumas atletas. Então, hoje, na categoria principal, hoje nós temos 30 atletas. 1/3 dessas atletas são oriundas da nossa cidade, das nossas categorias de base. Então, você vai encontrar meninas que, como a Franca um dia foi da nossa categoria de base, tem menina da Cidade Jardim, tem do Santa Teresa, tem da Gurilândia, tem da Secap, tem da Água Quente. Então, nós temos atletas de todos os lugares da cidade. Isso é muito importante na categoria principal. Mais em torno de 40 a 50 atletas na categoria de formação, é uma categoria de participação. Todo e qualquer menino, eu acho isso bacana, todo e qualquer menino da cidade de Taubaté que quer fazer futebol feminino, toda terça e quinta, às 6h30, no nosso centro de treinamento, tem uma turma específica para quem quer começar. Professor, nunca chutei uma bola, não tem problema, é lá que você começa. Então, nós temos a categoria sub-12 e a categoria sub-14. Nós temos mais 40 e 50 meninos na categoria 15 e 17. Então, são já uma categoria de competição, já está sendo formada essas meninas que jogam o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, da categoria delas. E, somando tudo isso daí, nós passamos mais a comissão técnica, quase 120, 130 pessoas trabalhando.
Arisma, esse Campeonato Brasileiro Feminino da A2 é turno e retorno? São quantas equipes? Depois vai para o mata-mata ou são pontos corridos? Boa. A primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série A2 é dividida esse ano regional. Então você vai pegar a parte baixa do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então fica essas equipes que eu tinha falado. Depois a parte Norte e Nordeste fica outras equipes. As 4 melhores dessa fase, que é turno único, enfrenta as 4 melhores do outro turno. Aí começa o mata-mata. Aí começa o mata-mata, quarta, semifinal. E quantas passam para a elite nacional do feminino? As 4. As 4 que conseguirem chegar na semifinal, elas têm o acesso para a Série A1 garantido. Carol, e para você e suas companheiras aí de equipe, qual que é a grande pedreira aí pelo meio do caminho? São grandes times, né? Mas é para dizer que tem assim um arquirrival, um adversário que vocês querem alcançar e ter resultados positivos? Eu acho que todas as equipes são qualificadas. Então a gente vai levar cada jogo como uma final, então a gente tem que trabalhar, analisar. Então eu acho que não tem uma equipe a ser batida assim todas. Arisma, para quem ainda não conhece, né, o futebol feminino aqui em Taubaté, a gente está abrindo esse espaço justamente para fazer essa divulgação. Tem como fazer um retrospecto das melhores conquistas ou maiores conquistas ou aquelas que vocês consideram que foram preponderantes na história do clube até agora? Tem, com certeza tem. Nós somos uma equipe muito vitoriosa. Toda vez que chega na apresentação da equipe, eu falo, nós somos vitoriosos não apenas por ter títulos importantes, mas por ter uma história de lutas e conquistas. A nossa principal conquista é nós conseguimos mobilizar toda essa categoria de base que nós temos através dos nossos projetos. E o que eu colocaria como, acho que a cereja do bolo, seria o título de campeão brasileiro da Série A3 de 2022. Isso proporcionou ao Taubaté Futebol Feminino estar presente no cenário nacional. Muito conhecido nós sempre fomos, mas essa foi o momento em que nós tivemos a maior visibilidade. Outras fases, como quartas de final do Campeonato Paulista, perdemos só no final para o Corinthians. Quartas de final do Campeonato da Série A2, que nós vencemos o São Paulo aqui em Taubaté, mas perdemos no Pacaembu lotado. Lá eu tive a presença de 30 mil torcedores adversários. Mas é algo para nós que vivemos aquilo, o Franco estava comigo, aquilo para nós é algo imensurável. Então, futebol feminino de lutas em Taubaté é feito de lutas e conquistas. Então, eu quero que você deixe um convite para essa estreia do Campeonato Brasileiro. Que dia que vai ser? Vai ser contra quem? Só para a gente reforçar o convite. Bom, nós temos 2 momentos muito importantes agora no início desse campeonato. A nossa estreia fora de casa contra uma grande equipe, que é o Vasco, no Rio de Janeiro. Uma equipe deles já muito habituada, já estão jogando, investimento financeiro muito grande, mas nós sabemos a nossa qualidade e temos certeza que vamos fazer um grande jogo fora de casa. Mas eu estendo o convite aqui para o segundo jogo que nós vamos fazer em casa, aqui em Taubaté, contra o São José. Extremamente importante, no outro sábado, Dia 26 de abril. dia né? 26 de abril. Aí é o jogo em casa, todos estão convidados, a presença de vocês é importantíssima para que nós possamos conseguir o nosso objetivo. Bem, se no Nacional vocês estão na Série A2, quando a gente fala de Paulistão, é a categoria principal, né, Carol? Esse seu retrospecto aí no Campeonato Paulista, quanto tempo você já participa? E quando começam as emoções do Paulistão desse ano, que é diferente do calendário masculino, né? Acho que ainda está por vir, é isso? Começa em maio já. Começa a gente fala que é uma correria muito grande, porque vai começar a bater os campeonatos. E agora em maio já começa o primeiro jogo contra a Ferroviária. O Paulistão é um campeonato muito difícil. As melhores equipes do Brasil estão jogando e a gente está ali entre os 8. Então, visibilidade, experiência, é incrível. Então, é um campeonato muito difícil e muito bom de se jogar também. É diferente. Então, é uma sensação incrível. Arisma, como que é a mecânica do Campeonato Paulista Feminino para este ano? São grupos, é turno e retorno, todos contra todos? Aí o Paulista ele já passa a ser diferente, porque são 8 equipes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Ferroviária, Red Bull, Taubaté e Realidade Jovem, turno e retorno. Então nós temos 2 vezes o Corinthians, 2 vezes o São Paulo, 2 vezes o Palmeiras, dose dupla para que nós possamos fazer cada vez mais um jogo extremamente importante. Uma vez fora de casa, outra vez em casa, Exato. Os jogos de mando de campo sempre no Joaquinzão? Mando de nossos sempre no Joaquinzão, ou uma hora enfrentamos em casa, outra hora fora.
E aí passam quantos para a fase final? Depois é mata-mata, semifinais já? Isso, aí depois os 4 primeiros vão para a semifinal do Paulista e os 4 segundos, que é o 5º, 6º, 7º e 8º, vai para a semifinal da Copa Paulista. Bem, a gente está conversando aqui na estreia do Mix dos Esportes, nesse espaço que a gente está colocando aqui dentro do Mix da TV, com o Arismar Júnior, né, que é o técnico do futebol feminino da AD Taubaté, e com a lateral direita, que é a Carol Franco. A gente já falou um pouquinho do campeonato nacional, que é o Brasileirão, a gente falou um pouquinho do Campeonato Paulista, para você ver o tanto de competições que eles estão envolvidos. E aí, Arismar, tem uma novidade, que é a Copa do Brasil, é isso mesmo? Exato. Esse ano retorna a Copa do Brasil. Se 2 competições ao mesmo tempo era difícil, então nós vamos jogar 3. Então, intercalados nisso tudo, nós temos a Copa do Brasil, que começa em maio, correto? A minha assessoria está do lado. A gente está confirmando aqui os dados da assessoria. Eles sabem mais de números do que eu. Mas começa agora em maio e nós vamos pegar uma equipe vitoriosa da primeira fase. Então, nós entramos direto na segunda fase. E na Copa do Brasil, a gente conhece o campeonato por essa extensão de clubes, né? Geralmente, a primeira fase ela é gigantesca, envolve clubes do Brasil inteiro. No feminino, essa fórmula também é repetida dessa forma? Desse jeito? Desse jeito. Então, são 64 equipes disputando a Copa do Brasil. Então, as 32 da Série A3 jogam entre elas, depois enfrenta 16 da Série A2, depois as que vencerem enfrenta 16 da Série A1, e aí vão acontecendo os jogos, são jogos turno único, um jogo só para poder matar. E no caso, os finalistas da Copa do Brasil, tem algum benefício, sobe alguma divisão, vão para algum outro torneio disputar, além da premiação e da competição, tem algum benefício assim? Não tem. Hoje o que está estimado é a premiação mesmo, e a competitividade, que para nós já é um prêmio imenso. E, Carol, para você em particular, né, olhando a sua trajetória, o seu retrospecto, 2025 com 3 campeonatos, quais são os principais desafios e também para uma atleta do seu porte, do seu nível e sendo uma mulher, ainda encontra resistência por ser atleta e jogar na nossa sociedade? Eu acho que esse campeonato, mais um campeonato, a gente sempre fala que a gente quer calendário, que a gente quer jogar. Então, isso ajuda muito o futebol feminino a crescer. Então, a gente precisa de jogos. E eu espero fazer um ano muito bom, ajudar a minha equipe. Agora a gente está com um trabalho muito bom, que agora a gente tem um psicólogo. Então, eu acho que o principal no futebol é o mental. Então, eu acho que agora, com essa ajuda, as coisas que aconteciam de bater na trave ano passado, esse ano, se Deus quiser, vai dar certo. Então, eu acho que o principal é o mental. É trabalhar o mental. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo para a gente. Arismar, como que a torcida, os taubateanos, mesmo para quem não torce para o Taubaté, seja de outro time, mas quer acompanhar as meninas, né, quer torcer para um time feminino, como é que pode apoiar vocês? Como é que pode acompanhar os jogos de vocês? Faça um convite para a nossa população. Bom, obrigado. Eu acredito que em Taubaté todo mundo é taubatiano, independente da modalidade, independente se no futebol torce para uma outra equipe. No futebol feminino, eu acredito que essa é a nossa equipe. É a cidade que representa a equipe que representa a cidade. E nós convidamos todos vocês que continuem nos apoiando, aqueles que ainda não conhecem, que procurem conhecer. Tenho certeza absoluta que vão gostar do que vão ver. Pode começar nos acompanhando pelas redes sociais, tanto pelo Facebook, Taubaté Futebol Feminino, quanto pelo Instagram. Lá vocês vão ter muito mais informações sobre como faz para fazer parte da nossa categoria de participação nas escolinhas. Eu tenho 15, 17 anos, como que eu faço para disputar as competições de categoria de base, as equipes de formação de base, e para os horários e datas e jogos que podem acompanhar no Joquinzão ou que podem acompanhar pelo celular, pelo YouTube, pela TV de sua casa. Então, nas redes sociais a gente consegue dar um suporte bem importante para que eles possam assistir com a gente. Carol, aproveitando o seu case de sucesso, deixa uma mensagem para as mulheres de Taubaté, as meninas, as adolescentes que sonham em jogar futebol ou querem sair às vezes do sedentarismo, ter uma atividade física no seu dia a dia, faça aquele convite que eu tenho certeza que vindo de você vai fortalecer ainda mais. Eu acho que o esporte ele muda vidas, ele transforma as vidas. Então, acho que toda menina que quer participar, quer fazer parte da família AD Taubaté Futebol Feminino, venha para o nosso CT. Lá vão ter pessoas para te acolher, vai ter várias coisas e que vocês possam continuar nesse caminho dos seus sonhos. Carol, parabéns pela sua trajetória, pelo seu empenho, para você também, para todas as suas colegas aí de trabalho, de profissão,
muita boa sorte, viu? Sucesso e conte aqui com a gente para divulgar os resultados e também engajar cada vez mais o público, viu? Muito obrigada. Arisma, quero agradecer novamente sua presença, também elogiar pelo seu trabalho à frente, né, da AD Taubaté. Quer deixar uma mensagem final, algo que a gente não tenha conversado pelo tempo limitado? Na verdade, eu quero agradecer mais uma vez. Fiquei lisonjeado de ser a estreia e nós estamos aqui participando. O futebol feminino é uma modalidade de luta, de perseverança. Carol Franca é o exemplo disso e nós estamos abertos para receber todas as meninas, todas as mulheres de Taubaté que querem fazer parte do futebol feminino. Então o convite está estendido. Nós vamos nos encontrando ou pelo YouTube, ou no Joaquinzão, ou no centro de treinamento. A gente vai se encontrando e vai se conhecendo mais. Bem, as portas da TV Câmara estão abertas quando precisar divulgar resultados, convidar a torcida, quiser trazer também o elenco aqui para a gente conhecer um pouco mais. Fique à vontade, obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho. E eu estendo o convite que vocês possam ir no nosso centro de treinamento e acompanhar um dia de trabalho com a gente lá, que vai ser bacana também. Assim que possível, faremos o possível e iremos lá. E assim encerramos a nossa Hora do Papo desta sexta-feira. O Mix da TV vai chegando mais uma semana aqui na programação da TV Câmara Taubaté, encerrando e agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, a sua participação. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, mas também gostaria de agradecer à Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura aqui de Taubaté, em nome, lógico, da Nicole. No próximo programa de segunda-feira tem o quadro Lei na Prática sobre a instalação de câmeras em creches. Para você, um ótimo final de semana, boa corrida General Salgado, viu? E até segunda-feira e continue acompanhando a nossa programação.